Olá pessoal, tudo bem? Estamos iniciando mais um Visualize Conversa, mais uma vez dos estúdios do Bocaiúva Online. E hoje eu estou recebendo Nézio Leite da Fonseca, o ex-presidente da Câmara, Nézio Leite. Ô Nézio, obrigado por nos receber, por aceitar nosso convite, melhor dizendo, e fica à vontade para a gente bater um papo e levar algumas informações. Bom dia, William. Bom dia aos moradores dessa linda cidade, que é a nossa cidade de Bocaiúva. Bom dia aos produtores rurais, né, aos assentados da reforma agrária. Gratidão a Deus, né, por estar aqui, por ter me dado a oportunidade de viver, de ser vereador nesse município, de ter vocês como amigo, e gratidão a vocês pela oportunidade de estar nesse bate-papo aí, para o povo de Bocaiúva, para o povo da nossa cidade. Nézio, quando você entrou para a política, foi uma comoção, um clamor popular, ou foi uma ideia ali individual do pré-candidato ou do pretenso candidato ainda, Nézio Leite? Eu acredito, William, muito em algumas coisas, mas eu acredito que a minha política ela veio de um chamado, né? Eu acho que é uma coisa de Deus, até porque não tinha ninguém da minha família político. Tem parentes, mas da minha família não tinha. E eu vendo a necessidade das comunidades rurais, daquele povo que vivia ali no meio rural, tendo dificuldade para aposentar quando chegava no INSS, até para tirar um xerox. E eu ali na minha banquinha do mercado vi essa dificuldade desse povo. E aí eu fui ser presidente de uma associação, aí que eu fui ver de perto a necessidade mais ainda daquelas pessoas simples, humildes, que precisava fazer uma consulta, precisava pegar um auxílio-doença, que tinha se destinado até ao sindicato e que tinha que arrumar muitas provas para provar que estava ali na roça. Não bastava a pele queimada, as mãos calejadas, mas tinha que ter as marcas da dificuldade do meio rural. E vendo isso, eu me decidi a colocar o meu nome a vereador, até convidado pelo o prefeito atual hoje, na época o Roberto Jairo Torre. Eu na minha banquinha lá no mercado, ele chegou com a ficha para me filiar, inclusive no partido do PT. E assim que eu me filiei, ele falou assim: agora você se prepara para levar nome de ladrão e tudo. Eu falei assim: moço, mas não pode ser assim. Ele não é, mas é desse jeito, é da política. E aí começou a minha trajetória política. Fui presidente da associação lá do Borá por 2 mandatos. Trabalhei bastante naquela época fazendo bingo, rifa. E até quando eu saí de lá, eu deixei a associação com a carroça, né, para o pessoal puxar a mandioca ali para fazer a farinha, um carroção, a junta de boi adquirida com recurso desses eventos que a gente fazia lá. E aí eu fui convidado mais por outras pessoas, por eu estar fazendo um sucesso ali naquela associação na época. O trabalho estava sendo bem feito, né? Isso para me montar o assentamento Santa Engrácia. A gente começou uma associaçãozinha ali em Sentinela e foi fluindo, até que no dia 8 de março de 2020 nós entramos no assentamento Santa Engrácia. E ali eu fiquei como líder do assentamento, depois eu fui ser presidente, e quando eu cheguei à vereança eu já não era mais presidente nem líder do assentamento. Foi realmente um conhecimento do povo, do meu trabalho, e me deu a votação, porque juntou ali o meio rural com o meio urbano, porque eu fui convidado para ser secretário do meio ambiente, e aí a gente foi juntando, né, um pouquinho daqui, um pouquinho dali, e a gente ganhou a eleição. Eu costumo dizer, William, que a eleição conquistada com trabalho, com verdade, com dignidade, ela é mais valiosa do que aquela eleição conquistada com ilusão, com mentira, né? Porque assim, hoje eu não estou mais no mandato, mas eu estou muito satisfeito com tudo que eu fiz, com tudo que eu construí até o exato momento. Se Deus me der a oportunidade de trabalhar, porque eu quero estar na política para trabalhar, não quero estar para tapear nem para enganar ninguém. Mas se Ele não me der, o que eu plantei e colhi até o exato momento, eu acredito que aqueles que eu ajudei são gratos. E o que eu não pude fazer foi porque realmente eu não alcancei, né, ainda. Mas a gente espera em Deus poder alcançar, e se for da vontade dele, a gente está aqui preparado para isso. Você falou aí sobre a questão do assentamento do Santa Engrácia, principalmente, né? E
Eu queria muito que você falasse para a gente o que você acha dessas invasões de terra. Qual a sua opinião sobre isso? Qual a sua visão sobre esse tema? Na verdade, William, o assentamento, a reforma agrária, ela é feita com justiça, ela é feita como tem que ser feita, como manda a lei, ela é legal. O difícil é quando a gente vê ela feita de uma forma injusta. As pessoas invadem fazendas produtivas, queimam tratores, queimam carro, queimam casas, matam. Essa invasão eu sou contra. Eu sou contra aquela terra que está improdutiva, que o fazendeiro não consegue mais produzir nela, que ela não consegue mais pagar os seus tributos para o governo. Então essas fazendas elas têm que ser desapropriadas, até porque Deus fez as terras para todos. E quando o INCRA, quando o governo pega essas fazendas improdutivas para fazer a reforma agrária, o dono dela não fica no prejuízo. Elas são pagas para o dono, né? Através de títulos, mas são pagas. Então é uma forma justa de fazer a reforma agrária. Agora, como eles fazem, forçar o fazendeiro a entregar sua propriedade para a reforma agrária, isso aí eu sou contra. Mas aquelas fazendas, porque hoje, antigamente, a gente via um pai de família, um fazendeiro, né, tomar conta de uma fazenda enorme. Hoje, os herdeiros aí são 10, 12 filhos, não conseguem, aquela fazenda acaba ficando improdutiva e para que ela possa dar renda e trazer resultado para a população, ela precisa ser feita esse processo de reforma agrária. Até porque eu prezo muito para isso, porque a reforma agrária, ela bem feita, ela gera 2, 3 empregos por família. Ali vai a esposa, o esposo e 2, 3 filhos conseguem tirar o sustento dali. Quando a gente vê um país onde o desemprego, né, tão enorme, e pelo que eu vejo hoje, as pessoas profetizando que vai faltar alimento para a nação dentro de poucos anos. Por que isso? Porque a gente vê que o êxodo rural está muito grande, né? Hoje as pessoas não querem mais prestar serviço e até já acabou essa questão de escravidão. Hoje é bom cada um ter seu próprio pedacinho de terra e produzir. Quando o assentamento de Santa Engrácia começou, a gente foi muito duro em escolher as pessoas e mesmo assim, 30% dessas pessoas eu acredito que pegou a terra injustamente. Só os 70% que foram realmente justos, que são aquelas pessoas que trabalhavam de vaqueiro numa propriedade, que trabalhava, vendia o dia ali, que hoje tem a sua própria terra, tira o seu próprio sustento. E eu me encho de orgulho quando eu vejo as pessoas me dizer lá do assentamento que mandou para São Paulo 400 queijos, né, que eu chego na propriedade e eles cortam ali um requeijão para a gente tomar com café e falam assim, pode comer à vontade que lá na despensa tem mais. Para quem comprava esse requeijão de pessoas para poder comer. Hoje tem para poder vender. Então, o processo da reforma agrária, ele sendo bem feito com pessoas justas, vale a pena. Mas eu quero dizer, William, que além do Santa Engrácia, eu tive conhecimento do PA Betinho e agora também com o acampamento Garrote, que foi um dos que eu fundei também, juntamente com o Pedro Marcelo, que Deus já o levou. Mas foi uma fundação que a gente fez ali no bairro Zumbi, com alguns moradores, e aí eles estão acampados lá na Fazenda Garrote até esse exato momento. Mas o que eu vejo hoje, dessas dificuldades que a gente tem encontrado dentro dos assentamentos, dentro dos acampamentos, são os próprios moradores. Eles não querem fazer que a reforma agrária seja justa. Nós vemos aí agora, pelo Brasil afora, muitas cidades estão recebendo o título da terra. O título da terra dá condições do assentado ele fazer o seu Pronaf, dele fazer o seu financiamento, dele caminhar com as suas próprias pernas, dele fazer um contrato com o seu filho para que o seu filho também possa fazer esses empréstimos, fazer esses financiamentos, mas eles não querem. E por que a maior parte dos assentados não querem? Porque eles estão vivendo de uma forma irregular. A lei manda que cada assentado só tem direito de um lote. Aí ele vai lá, pega um lote para sua esposa e outro para ele. Quando vai chegar a titulação, ele tem que abrir mão de um. Aí você pergunta para ele, o que você quer? O título ou quer ficar irregular? Ele prefere ficar irregular. Ele prefere ficar com 2 irregular do que... Com 2 irregular. Só que aí ele esquece que além dele estar errando aqui, ele vai prestar conta um dia. Ele pode prestar conta para as autoridades aqui da terra, sim, mas também pode prestar conta para as autoridades que é o justo, né? Que Deus fez a terra para todos.
Eu acredito que Deus criou esse paraíso, esse mundo foi para todos, não foi para um ou para dois. Então a pessoa que não contenta com um só, ele sempre vai querer 2 ou 3 e aí começa a aparecer a usura. E a usura deixa ele perder muito mais. E aí ele acha que ele está iludindo o INCRA, ele acha que ele está iludindo as autoridades, mas quem está sendo iludido é ele. Porque vai chegar a velhice, ele vai dar conta mal de cuidar de um lote só é o suficiente para ele garantir a aposentadoria dele, e quando ele fica com 2, 3 lotes preso ao seu nome, ele tira o direito do seu irmão, do seu próximo, aposentar, ter suas condições de vida. Então o que falta hoje no nosso país, o que falta hoje na humanidade é mais amor, mais conhecimento do direito do próximo, né? E deixar de querer iludir as pessoas, porque quando ele está tentando iludir, ele está iludindo ele mesmo. Ô Nésio, trazendo um pouco para a vereança, hoje nós temos mais claramente na Câmara a figura do assessor parlamentar. Não que não tivesse outrora, mas hoje ela é mais presente. O que você acha dessa questão de assessor, né? Você é a favor, você é contra, você precisava na sua época? Como você avalia esse profissional hoje? Na verdade, William, o assessor parlamentar, o assessor dos vereadores, quando surgiu na Câmara Municipal, eu ainda estava lá com o meu mandato de vereador. E aí surge muitas conversas. E até aparece alguns falando assim, se eu estivesse lá eu não queria. Como aconteceu aí o aumento das diárias, né, o aumento do salário dos vereadores. Sim. Muitos falam assim, mas se eu ganhar eu não quero o aumento. Então, assim, quando eu tive lá que foi... Você é a favor desse aumento, né? Só te interromper. Eu digo o seguinte, para quem esteve na política, e a política, eu vou dizer bem claro aqui para a população, a política é um saco furado. Se o vereador ganhar 100 mil reais, ele gasta os 100 mil reais com o povo. Porque eu ainda não vi um vereador de coração duro ganhar a eleição. Todos que ganham, ele tem o coração mole. Então você acha que E o eleitor convence nós gastar até o que nós não temos. Olha para você ver, William, eu sou uma pessoa que eu digo que trabalho muito. E não tenho preguiça e gosto de trabalhar. E tinha dia que o meu salário de vereador e com o que eu ganhava, já aconteceu de eu ter vendido uma vaca e pegar o dinheiro e distribuir com as dificuldades das pessoas, com a necessidade das pessoas, na questão de exame, na questão da saúde. Porque hoje o que acontece? Hoje os políticos eles falam que priorizam as pessoas, não. Para priorizar as pessoas eles tinham que dar mais atenção à saúde e à educação. Eles estão mais voltados para a cultura, eles estão mais voltados, né, para o social. E aí a gente vê pessoas morrendo uma míngua. Eu digo, pelo menos, eu não faria uma festa na minha casa com uma pessoa lá para fazer uma cirurgia. E a nossa cidade faz uma festa, uma grande festa, com tantas pessoas na fila para fazer uma cirurgia. Talvez para fazer um raio-x de um braço quebrado, né? Quanto tempo tem que o gerador daquele hospital ele está sendo usado? Por quantos políticos já passaram? Por quantos prefeitos? E aquele gerador ele é muito velho, ele tem mais de 30 anos. E ele pode dar um pânico a qualquer hora. E uma vida pode ser ceifada por causa disso. Então a visão não está na saúde. E isso é que faz com que o vereador gaste muito. Então veja bem, se eu fosse um vereador e que não tivesse que gastar com a saúde, que não tivesse que gastar com as viagens das pessoas lá em Montes Claros, eu seria um vereador sem salário. Dava para ser. Você acha que todo vereador se enquadra nisso? Você acha que todos gastam com não, com a população em si? Não, alguns usam, né? Para poder tirar proveito. Porque tem vereador que eles têm ambição, têm fome por dinheiro. E tem vereadores que estão ali não pelo mandato, está ali pelo dinheiro. Inclusive, já externaram sim, isso no plenário. Sim, porque o mandato você faz ele com amor, né? Olhando a necessidade das pessoas. E eu vi um dia, eu conversando com o vereador, eu falei assim, Nésio, nós não estamos caindo na graça do povo. Nós estamos andando e parando no mesmo lugar. Eu falei assim, sabe por quê? Porque vocês ganhou para trabalhar. E nós trabalhamos para poder ganhar. Aqueles vereadores que estavam ali, na época que eu estava exercendo o meu mandato, graças a Deus por isso, todos eles corriam atrás.
A legislatura sua, você acha que foi melhor do que essa que está aí então, Nésio? Porque assim, William, todas as vezes que eu chegava na Câmara, eu encontrava um vereador com uma pessoa no corredor. Ou era um exame, ou era um título de uma terra, ou era uma demanda. Era demanda demais. É tanto que a gente chegava, tinha que parar pouco ali, porque a demanda chegava de imediato. Né? Então eu vi que o nosso trabalho ali, e ele surtiu efeito. Ele surtiu efeito, tanto é que a nossa Câmara, quando eu estive lá como vereador, ela estava em todos os lugares. Quantas audiências a gente fez ali? Né? Quanto trabalho a gente fez ali? Nós tivemos lá o Parlamento Jovem, nós tivemos audiências públicas e muitas audiências. Nós batemos de frente com tantas, batemos de frente sobre o pedágio, né? Que nós achávamos que era ilegal. E foram muitas as nossas demandas. Quantas uma causa? Sim, quantas audiências eu fiz da reforma agrária, tanto que a gente batalhou que o INCRA veio para Montes Claros. O assentado daqui de Bocaiúva, dessas regiões, tinha que ir em Belo Horizonte para resolver suas pendências. Um trabalho juntamente com o deputado Zé Silva na época. A gente trouxe o INCRA para Montes Claros. Então, hoje, muitos títulos, muitos CCUs são resolvidos em Montes Claros. E aí o produtor não precisa mais ir essa distância. Então, a gente trabalhou muito, sim. E tinha muitos projetos que ficaram engavetados depois. Tinha o projeto do crédito fundiário, né, onde o jovem que tem conhecimento, que quer comprar o seu pedaço de terra, ele financia 150 mil para pagar 90 mil com 20 anos. E se caso vir um período de estiagem, esse prazo é aumentado para mais 5 anos. Então o cara vai ter 29 anos para pagar esse pedaço de terra. E foi interrompido e que depois que eu saí, ninguém mais mexeu com esse projeto. E aí a gente vê muitas coisas que ficou, né, parado no tempo. Os títulos da terra dos assentamentos que eu estava correndo muito atrás, pararam. Olhos d'Água, na semana passada, recebeu lá os títulos, né? O assentamento Rocinha, que é bem mais novo do que o PA Betinho, bem mais novo que o Santa Ingrácia, eu acho que é da mesma época do Santa Ingrácia, recebeu os títulos e Bocaiúva ficou porque realmente faltou autoridade para cobrar, para ir atrás. E quem perde com isso é o povo. O vereador, quando ele representa o povo, ganha o vereador. Agora, a questão do dinheiro, a gente tem que frisar ele, mas ele não pode ser tudo na vida, nem do eleitor e nem do candidato. Ele está ali para ajudar o vereador nos seus anseios, mas também o eleitor precisa receber algo dele, né? Eu costumo dizer que o político não pode ficar com 100% do recurso. Algo tem que voltar de retorno para o eleitor, porque senão não vale a pena o eleitor votar, né? Então o dinheiro tem que circular em torno do político e do eleitor, até porque o político é a voz do eleitor, né? E o eleitor, o que é o político sem o eleitor? E o que é o eleitor sem o político? E muita gente fala assim, mas eu detesto a política, eu não quero saber. Mas a política está em tudo. A política está na educação, está na saúde, está no bem-estar. Faz parte da nossa Faz parte, está na família, a política está na família, está na religião. E a gente precisa dela para sobressair. Agora, o povo precisa aprender a votar. O cidadão, ele costuma ir no supermercado, escolher o melhor arroz, escolhe o melhor feijão, escolhe a melhor carne no açougue, a melhor verdura no sacolão, mas na hora de votar escolhe o melhor candidato, porque o candidato, ele ilude, né? Enquanto a pessoa deixa de votar na verdade para votar na mentira. Tem candidato que preza uma mentira tão descarada, né? Tão descarada, e o eleitor prefere acreditar na mentira do que na verdade, né? Então é bom que nós estamos aí prestes às eleições, sim, que o eleitor investigue o seu voto, não só agora, mas após a eleição. Eu costumo dizer que o eleitor, ele é muito, digamos que ele é frágil, porque ele tem que acompanhar o voto dele. Não é só ir lá e votar, né? Ele tem que votar e acompanhar. Então, quando você fala voltando lá no assessor, na época, eu costumo dizer que nós tínhamos 13 vereadores, e a maior parte deles optaram por escolher o assessor, até porque a Câmara tinha o recurso. E a gente ia em outras cidades, igual Taiobeiras, os vereadores lá tinham assessor, Janaúba, tinha os assessor, porque na época a gente saiu para visitar essa cidade, até na questão do matadouro,
que eu acho que é uma vergonha para o nosso município. Tá parado até hoje. O nosso município hoje, ele é composto de muitos produtores rurais, pequenos produtores rurais, que tem ali na sua propriedade 1, 2, 3 cabeças de gado que precisa ser retirado, né? Ser vendido. E aí tem que levar isso lá para Montes Claros, matadores lá, o Frigonildo. Mas aí o que a gente sabe? E eu acredito que os vereadores também sabem e não estão investigando. Tem muito gado sendo morto debaixo de árvores, porque o matadouro velho está interditado e o matadouro novo não foi concluído. Você acha que ele não foi concluído até hoje? Por quê, né? Falta o quê? Falta recurso ou falta vontade política? O que está faltando para o matadouro voltar? O que é mal começado é mal terminado. Eu acho que falta gestão, falta interesse. Eu lembro que o matadouro velho, na época do nosso mandato, ele foi interditado por 2 vezes. E nós compramos a briga do produtor. Nós apelamos para o produtor. O que está faltando na nossa cidade hoje, que me desculpe os colegas vereadores, é alguém que apele pelas pessoas. Que apele pelas pessoas, porque prefeito não precisa de vereador. Quem precisa de vereador é o povo. E prefeito também não elege vereador. Tem aquele ditado, fulano elegeu tantos vereadores. Não, quem elege o vereador é o povo. E o vereador está eleito para defender o povo. Então, eu não estou vendo o vereador apelando aí pelos produtores rurais que estão pelejando para poder matar uma criação e que não tem um matadouro. Né? E eu fico me perguntando, porque a nossa Secretaria de Agricultura, lá tem um agrônomo, lá tem um técnico agrícola, lá tem um veterinário, lá tem um secretário pago pelo povo. E deixaram fazer um matadouro mal feito. Porque eles acusam que o matadouro não foi concluído porque eles ficaram mal feitos. Então, assim, a culpa será de quem? É do povo ou desses gestores que estão lá para poder fazer as coisas acontecer certo e não aconteceu? Então, eles foram falhos. Me desculpe eles, né? Tenho até admiração por eles, mas eles foram falhos. Então, é por isso que tudo que você for fazer, você tem que fazer com perfeição. Hoje, eu mexo, além de ser político, eu sou agricultor. Você vai pegar uma sementinha de alface, ela é muito miudinha. Mas você tem que plantar ela com perfeição. Você tem que pegar o substrato, colocar aquela sementinha lá no tubinho, deixar ela germinar. Quando ela tiver com 3, 4 folhas, você tem que levar ela para a terra. Assim é todos nós funcionários. Nós precisamos fazer tudo com amor e tudo no tempo certo. E infelizmente esses funcionários deixou o alicerce do matador de ficar mal feito. Embora que se quiserem fazer, dá para fazer. Dá porque pra mudar ainda. Um quartinho cheio de cerâmica, o vereador Zé Vieira falava isso, é bem melhor do que debaixo de uma árvore. E tem espaço para fazer. Então nós vemos aí 800 mil empatados, né, na nossa cidade. Nós vemos aí os maquinários empatados, que tem do matador novo empatado. E o produtor, infelizmente, se ele quer aquele pequeno, porque o grande não, o grande enche um caminhão, leva lá no frigorífico, e aí o pequeno tem que, se quiser, tirar o seu gado debaixo de uma árvore, na maior sacrifício, e aí falta o mocotó para aquele que tem o botequinho fazer o seu caldo e tirar a renda. Se ele quiser, ele vai ter que ir no Montes Claros, mas aí ele não vai. Falta o couro que aquele pequeno produtor vendia também aqui, aí já vai lá para o frigorífico, é o frigorífico que ganha, e aí tira do pequeno e dá para o grande. Aí nós nunca vamos ter uma igualdade social nesse nosso país. E aí a gente vê, William, o tanto de obras públicas, e eu costumo dizer que o povo aplaude com muita pouca coisa, o povo se alegra com muita pouca coisa. Se você passa um asfalto na rua, o povo se alegra. Mas eles esquecem que a nossa cidade tem uma escola técnica que nunca formou sequer um mecânico. É verdade. A nossa cidade tem um quarteirão de uma Unimontes que nunca sequer consegue colocar um grupo de jovens para poder estudar. E aí a gente vê políticos falando assim, mas nós vamos acabar com o tráfico de droga, nós vamos acabar com as bocas de fumo, mas nunca vai se acabar porque eles estão dando prioridade primeiro, né, às fantasias, às ilusões. Então nós precisamos chamar essa turma que está aí tentando ingressar na política, porque eles acham que é fácil, mas não é. Porque aquele que tem o temor de Deus e que pensa no bem-estar do seu município e da sua descendência, dos seus netos, dos seus sobrinhos, da sua família, é muito difícil ser político, porque infelizmente a vida está ficando em segundo plano e o bom político coloca a vida em primeiro plano. Nésio, você foi presidente da Câmara lá em 2019
E a gente ouve muitos elogios à sua gestão. Nézio, sabendo dessa experiência de presidente, das dificuldades também que o cargo que o cargo pede, qual a avaliação que Nézio faz do atual presidente da Câmara? Veja bem, o Zé Marião é um político de carreira até mais velho do que eu. E eu acho que presidente de Câmara, cada um age de uma forma, né? E quem tem que julgar isso mais é o povo. Mas eu coloco minhas ponderações, eu vejo que o Zé Marião é muito tranquilo, né? E Câmara é lugar de conflito. Tem uns vereadores que são exaltados, que o presidente precisa colocá-lo no lugar deles. Tem aqueles que são mais tranquilos, que o presidente precisa chegar o ferrão neles para poder trabalhar, para poder correr atrás. Essa expressão aí foi boa. Então, o Zé Marião é muito tranquilo, parece que ele deixa as coisas fluírem. E presidente tanto faz de associação, é lugar de conflito, presidente de reforma agrária, presidente de Câmara. Presidente tem que ser aquela pessoa bem árdua, né? Tem que partir para cima mesmo, né? E então o Zé Marião é muito tranquilo, mas assim, ele vai levando, né? Ele vai levando, pelo menos algumas coisas ele está cortando, né? A gente vê nas questões aí das diárias, ele está bem moderado, ele está pisando mais curto, né? Mas cada um faz do jeito, né? Uhum. Cada um faz e preza de um jeito. Nes, você, juntamente com outros vereadores, mas principalmente eu te destaco nessa questão, você foi uma das oposições ferrenhas à ex-prefeita Marisa Alves. Durante o mandato dela, você foi aquela oposição que não recuava, é lógico que eu estou dizendo não recuava com as suas ideias. Aquilo que era favorável ao povo, é claro que Nes precisava ponderar algumas coisas ou outras. Mas você, essa oposição, se baseava em quê, Nes? Essa oposição era embasada em quê? Olha bem, William, eu acredito, existe a palavra oposição. Sim. E a oposição, ela não atrapalha o prefeito, pelo contrário, ela ajuda o prefeito. A oposição é necessária. Sim, e uma vez que eu não sou eleito na base do prefeito que está fazendo a gestão, eu tenho que ser oposição a ele. E aí o que acontece? Eu vou te citar alguns exemplos aqui. A oposição, ela ajuda muito o prefeito. Inclusive eu estou muito assim, achando estranho o prefeito Robertão sem oposição. Está uma política muito morna, muito sem graça. Você também é um dos que acreditam que ele política não tem oposição? Não, uma política sem sal. Eu não vejo vereador nenhum apelando a favor do povo. A gente teve um embate aí há poucos dias com os servidores, nenhum vereador se posicionou. Infelizmente fizeram o que quiseram, cortaram o dia dos funcionários, colocaram alguns castigos neles lá e nenhum vereador se posicionou. Então veja bem, a oposição ela não atrapalha o prefeito. O Alberto Caldeira ele foi reeleito com a oposição ferrenha de Ronildo e Dona Nilma. Então não atrapalha. O Ricardo Veloso ele foi reeleito com a oposição ferrenha do vereador Fernando de Messias. Oposição não atrapalha prefeito. E a Marisa só não foi reeleita porque o grupo dela que rompeu com ela. Não foi a minha oposição que atrapalhou ela. E ela sabe disso. Porque era o meu papel de vereador. Eu precisava apelar a favor do povo. É sua função. Você estava cumprindo a sua função. Minha função. E vou ser sempre assim. Uhum. Né? É a forma da gente ser, a forma da sua criação, a forma de você entrar na política. Eu entrei na política pelas portas da frente. Eu entrei com a verdade, eu entrei falando para o pessoal que precisava ter seriedade na reforma agrária, que precisava ser justo na saúde, ser justo na educação, que precisava um transporte melhor para os alunos do meio rural. Eu entrei fazendo esse papel. E eu não posso negar minhas raízes. Né? Quem me conhece sabe o que eu estou falando. Uhum. Né? Eu venho de uma região que é Boa Vista dos Matos, de um povo trabalhador, de um povo cheio de energia, mas muito verdadeiro. Não dá para você misturar as coisas. Então, esse foi o meu papel. E, assim, fiz ele todo de cabeça erguida. Né? Eu acho que o vereador tem que apelar, sim, a favor do povo. Né? Aquilo que eu disse aqui no início, quem precisa do vereador é o povo, não é o prefeito, não é o deputado, não é o governador, não é o presidente, é o povo que elege, e principalmente aquele povo menos favorecido. As políticas públicas não chegam nas pessoas necessárias justamente por causa dos apadrinhamentos, né? Por causa dos apadrinhamentos políticos. Eu tinha uma visão comigo que eu sempre vi o povo dizendo, mas fulano é vereador, a família dele está toda na prefeitura. Falei assim, eu vou ganhar uma eleição um dia sem dinheiro
e vou mostrar ao povo que não precisa o vereador colocar a família dele na prefeitura. E eu tinha, não é dizer que minha família não precisava, tinha sobrinhos que me cobravam, tinha parentes que me cobravam emprego na prefeitura. Eu não posso fazer isso, porque se eu fazer isso eu estou tirando o meu direito de fiscalizar, de fazer o meu trabalho de vereador. Então, e assim foi, e a minha família entendeu, né? A minha família acabou entendendo que realmente o meu papel de vereador era para fiscalizar e cobrar. Então não tem essa ideia de vereador ser bonzinho. Não, mas fulano é bonzinho, vou votar nele que ele é bonzinho. O vereador tem que ser, fazer o papel dele, que é cobrar e fiscalizar. Então quem cobra e fiscaliza, se ele passar a ser bom, as coisas não vão acontecer. Ele tem que fazer o papel dele ali naquele momento. E foi o momento que eu tive a oportunidade de fazer o meu papel de vereador. E eu acredito que se teve falha, porque todos nós somos falhos, mas não foi minha intenção falhar. Minha intenção foi fazer o melhor e dar o melhor de mim. Nésio, você foi eleito lá em 2016 com 498 votos. Já na eleição de 2020, você acabou regredindo um pouco para 307 e não foi eleito, não foi reeleito. Você atribui ao que essa perda, essa queda de votos? Olha, William, eu acho que, assim, faltou muita gratidão. Eu tive uma senhora que chegou no meu gabinete um dia com problema de vista. E voltando lá na questão da assessoria, para mim a assessoria foi muito válida, até porque quem foi trabalhar comigo foi a Erenice, e ela já tinha uma experiência política, né? Então nós trabalhamos muito. Quando eu estava no meio rural, já chegava, às vezes eu estava num gabinete, alguém para precisar para mandar para Montes Claros, a gente tinha uma parceria com o deputado Arlen Santiago, e ela já encaminhava isso tudo para mim. Então digamos que nós éramos 2 vereadores trabalhando a favor do povo. Ela foi uma pessoa que me ajudou muito, muito, muito atenta, corria muito atrás dessas questões de saúde. Tanto é que um dia estava no meu gabinete uma jovenzinha grávida, né, precisando de um ultrassom. E aí ela levou ela lá no Dr. Fábio, e essa criança já estava morta no útero dessa jovem lá 2 dias. Se a gente não tivesse corrido contra o tempo, talvez a gente tinha perdido a criança e essa pessoa. Então, a assessoria da Erenice me ajudou muito. E se eles souberem fazer uso da assessoria na Câmara, dos vereadores atuais que estão lá, não vão ser só 3 vereadores, vão ser 26. Porque o assessor que trabalha direitinho, conforme manda as regras da casa, comparece lá para cumprir suas horas, para não deixar o gabinete do vereador fechado, não deixar nada a desejar. O município ganha com isso. Em vez de 3 vereadores, passa a ter 26, porque na hora que a pessoa precisa, às vezes o vereador não está ali, mas se tiver um assessor atento, ele consegue encaminhar e direcionar aquela pessoa onde tem que ser direcionada. Então eu acredito que a minha falta de voto, e eu acredito que muitas pessoas têm me falado que quem perdeu foi o povo, e eu atribuo isso, porque talvez se eu tivesse com o mandato de vereadores, alguns produtores do nosso município hoje estariam com títulos da terra, porque eu estava engajado nisso. Era, né? Uma pauta principal. Principal. Sua, né? Eu acredito que muitos jovens tinham adquirido suas propriedades, porque eu também estava engajado nisso, nas questões do crédito fundiário, que era um projeto bom, um projeto bacana. Eu acredito que tinha muitas cobranças, porque hoje eu vejo o posto de saúde e odontológico do distrito de Sentinela, tá, Deus dará. O posto de odontologia mesmo não trata de um dente há anos, porque tá com o bisturi lá estragado. E a gente sabe que isso tinha que ser cobrado, isso tinha que ser exigido do município. E, no entanto, não existe essa exigência, não existe essa cobrança. Então, quem perdeu a eleição, eu acredito que não foi eu, quem perdeu a eleição foi o povo. Hoje, se você me perguntar, eu entrei numa loja na sexta-feira e o rapaz me perguntou, você vai voltar? Você tem vontade de voltar? Eu falei assim, olha, a vontade, ela nunca vai acabar, porque a gente é político, nato, né, tá no sangue, mas esse querer não depende de Nésio, depende do povo que querem que a gente trabalhe com a verdade, porque se for para mim, para trabalhar com a mentira, com a ilusão, isso eu não quero. Mas se for para ser aquele vereador atento, que vai atrás, que mostre onde estão os erros, isso aí pode contar comigo toda hora, todo momento. Sim. Pessoal, vou deixar um recado para vocês, enquanto Nésio dá uma molhada na garganta, mas o do nosso patrocinador desse episódio, o Tem de Tudo Story.
É isso mesmo, onde você encontra os melhores e mais baratos celulares de Bocaiúva. Olha, na Tem de Tudo tem menores preços, alta qualidade, ótimo atendimento, garantia em todos os aparelhos e dividimos em até 18 vezes no cartão. Além de celulares, você encontra todos os acessórios como capinhas, películas, fones e vários outros. A Tem de Tudo Stories está localizada ali na Avenida Francisco Dumont, número 16, no centro da cidade, ao lado do Banco Itaú. Venha conhecer a nossa loja, estamos te aguardando. Nésio, eu quero entrar em outro tema, e a gente já está caminhando para o final do nosso bate-papo. Hoje nós temos 2 vereadores na Câmara, que é do mesmo partido seu, que é o Solidariedade. Um deles, o Pedro de Doutorilho, Pedro César, já lançou a pré-candidatura à Assembleia Legislativa de Minas. Nésio Leite vai apoiar o Pedro para deputado? Veja bem, William, eu vejo que Bocaiúva precisa sim ter esses nomes como os pré-candidatos a deputado. Nós temos aí o Pedro, temos o Fernando, e muitas pessoas questionam por que Montes Claros cresce e Bocaiúva fica para trás. Mas quantos deputados nós temos dentro de Montes Claros? Né? Só que a gente tem que analisar, cada caso é um caso, cada candidato é um candidato. Verdade. E eu acho que o candidato, ele tem que ter algo que puxe os votos dele, que puxe os votos, com base em que você vai ter esse voto, com base em que você quer o apoio de Nésio Leite. O que você fez para Bocaiúva para Nésio te apoiar? Mas os serviços prestados? Não precisa ser para Nésio. O que você trouxe para Bocaiúva poder te apoiar, para ser o deputado? Porque todos que ganharam, que chegaram à Assembleia, plantou. E você sabe que se você plantar, você vai colher. O Pedro e o Juninho de Sentinela foram 2 vereadores eleitos pelo Solidariedade, um partido que eu era presidente da comissão provisória do partido. A gente conseguiu montar 21 candidatos, porque não podia ter coligações. Eles foram os mais votados e estão lá assumindo o mandato. Só que assim que eles ganharam, a gente teve umas 2, 3 conversas e nunca mais eu conversei com os vereadores. Não sei como está sendo o mandato dele, quais são as reivindicações deles. Ainda não vi nenhum deles apelando a favor do povo, porque o vereador é eleito para apelar a favor do povo. Sim. Eu gostaria muito de ver um vereador apelando. A estrada está ruim. Boa Vista dos Matos, a estrada não foi feita até hoje. É a maior comunidade que produz mexerica pocã. Tem eu e meus primos. Tem uma estrada lá que, assim, infelizmente, eu estou dizendo isso aqui, pode ser que aconteça, eu vou parar de produzir. Porque você vai vender, é difícil. Você vai transportar, mais difícil ainda, porque não tem estrada. Tem uma estrada lá que um dia eu fui passar nela, eu perdi umas 3 caixas de mexerica. Na outra semana eu tive que fazer o baldeio se eu quis passar por ela, para levar no Cianorte. E a gente vê que o nosso país, o nosso município, ele é um gigante. Você chega ali no Cianorte 4 horas da manhã, na quarta-feira, é uma coisa de outro mundo. Você vê o tanto que o nosso país é rico. Caminhões e mais caminhões saindo carregados, descarregando, levando para todo o norte de Minas. Mas quando você abre as redes sociais, você vê o tanto que o nosso país é pobre politicamente. Nós temos de um lado um candidato que fala que é ladrão, do outro lado o outro fala que é genocida, que é doido. Aí você fica sem saber quem você escolhe. Se você escolhe um ladrão, se você escolhe um doido para governar nosso país. Mas a base nossa é o nosso município. É um vereador que tem que olhar uma estrada que precisa ser feita, uma ponte que precisa ser construída. Outro dia tinha um morador lá dos Poções me mandando foto da ponte dos Poções e mandando eu fazer cobrança. Eu falei assim, espera aí, nós temos 3 vereadores. Manda para eles, pede eles para cobrar. A nossa estrada, parece que só a gente passa nela, parece que vereador não passa. Então, precisa ser feito. Aí hoje, William, eu acredito que eu deixarei o Solidariedade.
Eu sempre simpatizei pelo Solidariedade porque o deputado Zé Silva, ele defende muito a agricultura familiar. Mas ele pega a comissão provisória de um produtor rural que defende a agricultura, que mora no meio rural, e passa para um judiciário, uma pessoa que lida com a justiça, então foge às regras, né, daquele homem do campo que ainda acreditava em um partido que realmente ia defender os produtores rurais, que ia defender a reforma agrária, mas de repente a gente vê o partido indo para outro lugar. Então provavelmente o Nésio, ele deixará, né, o Partido de Solidariedade, e assim, só Deus sabe qual partido a gente vai filiar no futuro. Ô Nésio, recentemente, assim, para ser generoso, mas foi no ano passado, o ex-presidente da Câmara, e até então presidente da Câmara, o Odair Sorriso, ele fez um pronunciamento lá em plenário, afirmando que havia presidente que gastou mais com diárias do que ele. E ele deu um número exato, ele falou que 200 mil, esse presidente teria gastado 200 mil com diárias. Eu fui analisar os dados e na análise, quem chegou perto desse valor, bem próximo mesmo, deu 199 alguma coisa, foi o Nésio Leite. Como o Nésio explica tanto gasto com diária? O vereador tem razão de fazer essa indagação? Como o Nésio explica quase 200 mil gastos em diária? Na verdade, William, é o seguinte, rabo preso ele não pega, rabo posto não pega. Se você colocar um rabinho no coelho, ele vai ficar com ele ali uns 2 minutos e ele vai soltar. Então talvez o vereador queira jogar a culpa que o condena na minha pessoa. Mas ele tem que analisar que em 2019, quando eu estive na presidência da Câmara, muito foi feito. Nós tivemos o Parlamento Jovem, que a gente formou lá vários jovens para a política, para a nova política. E aí talvez eles estejam até com medo desses jovens se ingressar na política e tomar o espaço deles, né? Porque eles ali vão vir profissional, porque foram várias palestras, nós tivemos o Délio Pinheiro, o Patrus Ananias, muitas pessoas, o reitor da Unimontes, o padre Antônio Alvimar, dando palestras para esses jovens. E além de tudo, nós levávamos esses jovens na Assembleia Legislativa em Belo Horizonte. Foi o ano, se você for colocar em pauta, se você buscar, foi o ano que a Câmara mais trabalhou. Nós tivemos audiências da reforma agrária. Toda semana você pode notar que a Câmara estava no auge. Foram o ano que mais tivemos embate. Foi o ano que mais a prefeita precisou fazer reuniões com nós lá no gabinete do presidente da Câmara. Então, assim, tudo isso justifica. Não quer justificar, digamos assim, que não vai justificar os gastos. Mas a gente gastou, mas a gente trouxe. Foi o ano que mais veio carro para o município. Foi o ano que mais adquiriram tratores para o município. Então o vereador ia, mas ele tinha que trazer. Ele ia, mas a gente sabia o que ele estava fazendo. Em momento algum, a gente foi questionado pelo Ministério Público. Você pode notar que se gastou muito, mas nessa época o Ministério Público não nos chamou para uma audiência, para prestar conta, não. Nós conseguimos sair lá fora de cabeça erguida e graças a Deus por isso, porque eu venho de experiência. Quando a gente fez as casas do assentamento Santa Engrácia, era 1.500.000 para fazer 70 casas. E nós conseguimos fazer as casas. E quando o técnico da Emater falou assim, o pessoal do Tribunal de Contas estão aqui para você prestar conta das casas que foram feitas. Eu falei assim, não, tranquilo, eu estou indo aí. De imediato ele ligou e disse, não precisa vir mais não, eles já viram as notas aqui, estão tudo ok, eles já estão indo embora. Então assim, eu tenho experiência de gestão pública, de gasto público, e eu não vou gastar aquilo que me condena. Aquilo que me condena, jamais eu serei capaz de fazer isso. Nésio, para a gente encerrar nosso bate-papo, Nésio Leite pretende se candidatar em 2024? Olha, William, essa questão ela está pairada ainda, sabe? A família conta muito, né? Às vezes a família é contra, porque a gente sabe que a família sofre muito. Eu costumo dizer que a minha função de produtor rural, ela também me cobra, né? Mais tempo. Eu sou muito privilegiado porque eu consigo, graças a Deus hoje, produzir o que eu como. Eu sei que a banana que eu como é a de melhor qualidade, que a laranja que eu chupo é a melhor qualidade. Eu sei que a abóbora que eu como, o maxixe, o caxi, a alface que eu produzo é a melhor, porque eu mesmo produzo. Então tá todo esse jogo, né,
Disse, eu almoço na hora certa, eu janto na hora certa, eu vou dormir na hora certa. Isso tudo está em jogo. Eu tenho que ver se isso vale a pena, né? Eu trocar isso tudo por um mandato que é de defender o povo, né? Que é lutar pelo povo. Mas quando você é chamado, né? Quem será nós para poder dizer não? Só Deus sabe. Eu coloco tudo nas mãos dele, né? É um momento da gente refletir muito sobre a política. Eu acho que o povo merece ser mais respeitado, mas o eleitor também merece escolher mais o seu candidato. Pesquisar mais. Hoje tem as redes sociais, é capaz de saber tudo sobre o candidato. Não se vender por ilusões, por promessas falsas, né? Porque depois fica muito a desejar. E a nossa cidade precisa crescer e crescer muito. Nós vemos hoje o pessoal questionando por que a nossa cidade não vem empresa para a nossa cidade. Nós tivemos aqui há pouco tempo 5 loteamentos. Vender para quem, se os nossos jovens estão desempregados? Quem estão comprando os lotes é quem já tem moradia, quem já reside na nossa cidade. Então aí você pergunta, e por que não vem as empresas para a nossa cidade? Porque se nós for analisar, a nossa cidade tem um recurso hídrico ele é muito defasado, o nosso recurso hídrico. Enquanto a gente vê ninguém querendo assumir a represa da barragem da Caatinga, que são 50 quilômetros daqui de Bocaiúva, e a barragem do Rio do Onça são 80. Né? Aí você vai comprar uma fazenda que não tem água, você não compra. Né? Verdade. Você vai construir uma casa no deserto, você não vai. Então, do mesmo jeito, são os empresários. Tem algum certo momento do nosso município aqui, naqueles momentos críticos mesmo de água, a gente vê caminhão-pipa correndo para baixo e para cima, os postos artesianos baixando o nível. Hoje, Bocaiúva tem aí água com abundância porque a prefeita Marisa investiu um recurso lá na barragem. Mas anteriormente só colocava no bolso. A autarquia só colocava no bolso. Pegaram os 2 milhões que talvez poderia ser investido em abastecimento de água e colocaram no asfalto na rua Belo Horizonte, né, na época. Então o que acontece? É preciso investir nisso. Investir no abastecimento de água com qualidade, né, um projeto que traga essa água lá da barragem da Caatinga, porque quem é que, na época que o INCRA queria repassar aquilo que disse que ia descomissionar, e como é que deixa uma água daquela, uma vazão daquela embora? Por que não fazemos recursos para trazer aquela água para Bocaiúva, para que o nosso município tenha água com abundância e uma empresa que fosse assentar aqui para gerar emprego e renda, ela não acha desculpa de que a nossa cidade não tem água para poder montar a sua empresa? E que baixe aí os impostos, porque na maior parte das vezes eu não sei se é verdade, que quando a empresa fala que vai chegar em Bocaiúva, que a primeira coisa que os políticos perguntam é o que eles vão ganhar com isso? Vai ganhar emprego e renda para a juventude, para a nossa cidade crescer. Então a gente precisa trabalhar muito sobre isso. E eu acredito que o atual prefeito, o nosso amigo Roberto, né, o Jair Torres, ele tem, né, esse dom, né? Ele tem esse dom porque eu acredito que ele teve a sabedoria para ganhar a eleição, porque se ele não tivesse, ele não tinha ganhado. Não teria chegado. Né? Mas uma questão é você ter sabedoria e outra questão é você ter dom, o mesmo que talento. Né? Que ele não pegue esse dom, esse talento que Deus o deu e coloque, né, debaixo do colchão, que ele coloque ele para que a nossa cidade cresça, né? Que a nossa cidade gere emprego, gere renda, né? Cuide bem da nossa saúde, bem da nossa educação. A gente só tem que desejar o melhor para ele, né? E também para os colegas vereadores que estão aí fazendo o seu mandato. Tem 2 anos ainda para o povo avaliar. E se a gente tiver vereadores bons na nossa cidade, a gente não vai colocar o nome da gente, não. Vamos ficar lá de produtor rural mesmo, né? Cuidando daquilo que a gente gosta de fazer. E para prefeito? Aí é outra história. Quando a gente recebe o chamado, né? E principalmente se for de Deus, que é o melhor, né? Porque a política ela tem 2 chamados. Ou aliás 3, né? Nós temos o chamado de Deus, temos o chamado da população e tem o chamado da vaidade. O da vaidade eu descarto porque não vale a pena ser vaidoso. É melhor você ser simples, né? Ser bem tranquilo. E aí esses 2 chamados às vezes nos levam, né, a subir lá no pedestal, mas tem que subir e fazer bonito. Fazer o que o povo gosta, que é fazer com verdade, com clareza.
Eu até costumo dizer que já pensou se nós tivéssemos um painel ali na praça, Benedito Valadares, falou assim, o prefeito arrecadou tantos milhões esse mês e gastou tanto, está sobrando tanto. Uma prestação de contas? Uma prestação, porque fala que está lá nas redes sociais, mas nem todo mundo tem um acesso às redes sociais. Isso é verdade. Um produtor rural, às vezes, está lá passando na praça e fala assim, puxa vida, olha o que o prefeito arrecadou. Porque quando fala assim, o município arrecada 7 milhões e meio por mês. Mas às vezes gasta 6 ou 7, não sabe o que sobra, né? E aí a população começa a dizer, fulano entrou na política e está roubando. Então, William, eu hoje não estou com o meu mandato, mas hoje eu posso ir na concessionária e comprar meu carro novo. Ninguém vai falar que eu roubei, mas se eu comprar no mandato, eles falam assim, fulano entrou na política e roubou. Mas a gente acorda 4 da manhã, vai dormir muito cedo, trabalha o dia todo, para poder a gente ter uma vida razoável. E eu quero dizer para você que está nos ouvindo, para toda a população, se você trabalha, você conquista tudo que você quer. Não precisa você pegar nada de ninguém. Não precisa você desejar nada de ninguém. Sabe por quê? Porque Deus é justo. E Deus só chama quem trabalha, não chama o preguiçoso. Né? E se eu fui chamado para a política é porque eu trabalhava. Eu estava ali na associação, às vezes eu até perguntava, mas por que eu? Quando os colegas me chamaram para ser presidente da Câmara, eu falei assim, mas por que eu moro na roça? Vem todo dia. Às vezes está chovendo, eu atraso um pouco. Às vezes encontro uma pessoa na estrada, eu atraso um pouco conversando, trocando dados. E vocês querem eu como presidente? Não, nós queremos você. Só para você ser do jeito que você é. E aí eu fui ser o presidente da Câmara e graças a Deus a gente conseguiu vencer o mandato, né? E eu quero deixar aqui um abraço para todos os políticos do nosso município, todos eles, né? Que prezam e que gostam da gente, que a gente gosta do trabalho de todos também. E eu quero deixar um recado aqui. Fica à vontade. William. E eu gostaria muito que nessas eleições o eleitor amasse o eleitor como os políticos se amam. Né? Se amam, né? Os políticos se amam. A gente vê eles indo aí aos tapas, mas nos bastidores eles conversam e até tramam os votos do eleitor. Enquanto o eleitor fica de mal um do outro, né? Brigam um com o outro, vamos deixar isso de lado, escolha bem o seu candidato, não tenha medo de dizer em quem você vota, o voto é seu, ele é livre, você adquiriu isso por direito. Verdade. Então por que você fica com medo? Eu costumo dizer que a nossa política seria diferente se o político fosse tão verdadeiro com o eleitor e o eleitor com o político. O eleitor quer votar em todos eles, mas só pode votar em um. E o político também quer o voto de todos, mas nunca vai ter. Então vamos ser mais verdadeiros um com o outro e que ganhe o melhor e que a nossa cidade viva, progrida, o nosso país, o nosso estado e que nós possamos viver em paz com todos. Nézio, mais uma vez, muito obrigado. Foi um bate-papo de muita excelência. Espero que todos tenham gostado e o espaço está sempre aberto. Precisar, quiser bater um papo novamente, o espaço está aberto. É isso aí, pessoal. Chegamos ao final de mais um Visualize Conversa. E essa semana nós recebemos Nézio Leite, ex-presidente da Câmara de Vereadores de Bocaiúva. Até mais, pessoal. Bom dia, muito obrigado.